Bom, boa noite, gente. Primeiramente, eu sou a Letícia e eu vou ser uma das professoras aqui do curso para vocês. Estou junto com a Paloma, com a Isa, com o Léo, com a Tainá e com a Júlia, que ainda não chegou. Pessoal, vocês querem se apresentar rapidinho? Se apresentem, então. Tá, eu vou me apresentar. Oi, pessoal, meu nome é Leonardo, então, também vou ser um dos professores aqui, né, vou explicar um exercíciozinho para vocês, e aí, à medida que for indo, eventualmente as aulas a gente vai se conhecendo melhor, né, mas eu falei meu nome é Leonardo, acho que aparece aí, e é isso, pessoal, sejam bem-vindos aí e boa aula para nós. Oi, gente, boa noite, eu sou a Tainá, eu faço engenharia de bioprocesso e eu vou estar ajudando eles a dar uma aulinha hoje. Boa noite, pessoal, eu sou a Paloma, também vou ser uma das professoras hoje e a gente se conhece melhor aí no decorrer da aula de hoje. Boa noite, galera, eu também sou uma das professoras de hoje, meu nome é Isabelle e uma boa aula, gente. Bom, acho que a maioria de vocês aqui já conhece o nosso projeto, né, que é a Orion Aerospace, que a gente tem, que é uma equipe da UTF-PR de Ponta Grossa, que a gente tem projetos de satélites, de foguetes. Acredito que quem está aqui ou conheceu por conta do Cosmos, ou ouviu pelo Insta, coisas assim. Então, acredito que sobre a equipe vocês já manjem um pouco. Então, vamos falar sobre o que a gente vai fazer aqui hoje, o que a gente vai fazer no decorrer das aulas das sextas-feiras desse mês, né? Provavelmente vocês conhecem o OBA e provavelmente vocês vão prestar a prova para o OBA. Então, a gente está aqui para ajudar vocês. A gente fez um compilado de todos os conteúdos que vão cair na prova, meio que se baseando em todos os níveis, porque por conta da gente não ter fechado num nível específico, a gente vai ter questões de vários níveis. Então, se vocês não entenderem alguma coisa, algum tema esteja um pouquinho pesado, podem perguntar, ou não se preocupem que pode não ser do nível de vocês. Então, a gente está aqui para ajudar, tá bom? A Isa pode passar os slides. Mas eu também. Olê, uma coisa também, eu acho que seria interessante depois a gente fazer um levantamento da idade do pessoal para a gente saber mais ou menos qual nível eles vão fazer, né? Baseado aí no nível escolar, né? Então, tipo, por exemplo, o pessoal do fundamental não vai fazer às vezes o mesmo do médio, por aí vai. Então, seria interessante ver como é que seria. Mas isso aí, mais pro final, a gente faz. Tá, no final, então, a gente conversa um pouquinho sobre isso, pode ser? Uhum. Ok, então vocês fiquem até o final, galera. Bom, só para deixar um pouquinho mais claro para vocês, aqui estão os temas que a gente vai trabalhar hoje. Não é tudo que cai na prova, aqui é só, a gente tentou separar em alguns tópicos que sejam meio parecidos para a gente trabalhar hoje, ok? Então, a gente tentou pegar mais ou menos uma questão de cada tema para a gente conversar sobre, para ver como que vocês estão no assunto e para a gente tirar as dúvidas de vocês, mas como o que eu queria falar para vocês é que a gente quer fazer essas aulas o mais dinâmica possível. Então, hoje a gente trouxe especificamente questões desses temas, mas sintam-se livres para mandar no chat falando algum tema que vocês têm mais dificuldade, alguma questão que na próxima aula a gente se prepara para tirar todas as dúvidas de vocês, para a gente fazer uma aula bem dinâmica e a gente fazer maleável para vocês, porque as aulas são para vocês, então a gente não quer ficar fixo em fazer as questões que a gente quer quer ajudar vocês. E eu tô repetindo as coisas, enfim. Hoje os temas vão ser mais específicos na parte da física, então eu acho que não tem por que se enrolar muito, acho que dá para a gente começar. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Se quiser ligar o microfone ou se quiser mandar no chat. Ok, vou interpretar isso como um não. Pode passar, então, Isa. Bom, por que tem um cronômetro ali em cima? Ok.
Tá, como a primeira questão, eu trouxe uma pergunta sobre a lei da gravitação universal, que é uma parte da física que tem cálculo no meio, mas vocês vão ver que essa questão não é tão cálculo, é mais interpretação. Primeiro eu vou ler a questão que eu escolhi para vocês, para a gente resolver junto, ok? Deixa eu abrir que eu não estou conseguindo enxergar aqui. Bom, a lei da gravitação universal de Isaac Newton, ela diz que a força F entre dois corpos de massas m1 e m2 é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os seus centros. Então, essa fórmula que eu acabei de ler é essa que vocês estão vendo ali, que é F igual a G vezes m1 e m2 divididos pelo d ao quadrado, onde o G é chamada da constante universal da gravitação. Bom, Terra e Vênus, ela tem quase a mesma massa. Não tem, a gente sabe isso, não, mas para esse exercício a gente vai considerar que sim, que eles têm a mesma massa. Mas a Terra, ela está uma unidade astronômica de distância do Sol e Vênus está a 0,7 unidades astronômicas do Sol. Assinale com um X a opção que indica o quão maior é aproximadamente a força gravitacional do Sol sobre Vênus do que a força gravitacional do Sol sobre a Terra. Complicado, né? Mas ele dá uma dica. Faça a razão entre as forças gravitacional do Sol sobre Vênus e do Sol sobre a Terra. Bom, primeiro eu acho interessante a gente falar. Vocês lembram o que é essa lei da gravitação universal? Vocês já estudaram? Alguém tem alguma noção? Eu não tenho nenhuma noção do que é isso. Ok. Eu também não tenho, porque eu tô no sexto ano. Bom, eu vou dar um resuminho para vocês, então. Mas tentem lembrar que esse exercício é mais de lógica do que de realmente a conta em si. Mas eu vou explicar para vocês um pouquinho. Bom, quando o nosso querido Newton, que foi quem descobriu esse cálculo, ele foi estudar o movimento da Lua, ele concluiu que a força que faz com que a Lua fique constantemente em órbita é do mesmo tipo que a força que a Terra exerce sobre um corpo em suas proximidades. Então, em resumo, meio que a mesma força que mantém a Lua ali é a mesma força que mantém a Terra ali. Então, elas estão constantemente trabalhando ali juntas. Então, como ali está escrito esqueci o nome, mas está escrito ali no exercício, essa força da lei, essa lei da gravitação universal, ela fala que os dois corpos eles se atraem com uma força proporcional às suas massas. Então, quanto maior o corpo, mais ele vai atrair, e quanto mais perto, na verdade, ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quanto mais perto, mais... não mais fraca essa força, mas ela é inversamente proporcional, então diminui um pouquinho. Mas a massa é o que mais importa ali. Então tem essa fórmula ali onde está mostrando a que eu falei agora há pouco. Em resumo, dá para definir que essa força gravitacional ela é o resultado diretamente proporcional das massas e inversamente proporcional à distância entre os centros desses corpos. Como eu já falei, estou só repetindo para deixar claro. E essa análise, é claro, ela deve ser feita para corpos que se atraiam gravitacionalmente. Não adianta a gente tentar calcular isso para dois corpos que não exercem essa força. Bom, e também vale relembrar para vocês não se confundirem com a aceleração da gravidade, que é outra coisa, onde ele relaciona somente a gravidade de um corpo com ele mesmo, que é aquele famoso 9,81 metros por segundo ao quadrado, que a gente conhece como sendo a gravidade da Terra. Isso não tem nada a ver. Mas, como eu falei de novo, não precisam se preocupar com isso. A gente devia ter feito uma pesquisa melhor sobre a idade de que ano que vocês seriam para vir aqui, então eu acabei pegando uma questão um pouco difícil para vocês, mas... aqui a gente não precisa, de fato, entender a teoria dessa questão, porque ela é mais lógica. E a gente tem que olhar muito bem para a dica que esse exercício nos deu. Bom,
a dica que ele dá é para a gente fazer uma razão entre a força gravitacional do Sol sobre Vênus e do Sol sobre a Terra. O que é razão? Quando alguém fala razão, você tem que pensar em divisão. Então, pode passar para mim ali? Isso. Primeiramente, você tem que fazer as forças de Sol para Vênus e depois a força do Sol com a Terra, que é essas duas pontas ali de cima que vocês estão vendo. Aí, como ele fala para a gente fazer uma razão entre as forças, dá para fazer a divisão entre os dois, então ele fica aquele amontoado de letras ali que está do outro lado. Se você puder apontar isso, eu acho que fica mais fácil para visualizar. Isso. Assim ficaria a divisão. Aí eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente divide duas coisas que são iguais, a gente pode cortar, porque tá em cima e tá embaixo. Então, como vocês podem ver ali, as partes em vermelho estão iguais para as duas coisas. Aí você me fala, mas M do Sol, M Vênus, M Sol, M Terra, não é igual, porque tem Vênus e Terra. Só que vocês lembram que o exercício fala que a massa de Vênus é igual à massa da Terra? Então, aqui nesse caso ele é igual. Então, nesse caso, a gente também pode cortar. Então, como também tem o Gzão ali em cima e embaixo, a gente também pode cortar. Então, vai ficar bem mais simplificado. Pode passar, Isa. Ok, então agora a gente tem tudo, um ali em cima, que foi o que a gente cortou, e um ali embaixo, que também a gente cortou, e fica só a distância entre Sol e Vênus e a distância entre Sol e a Terra. Isso, o exercício também nos deu, que é o 0,7 unidade astronômica para Vênus e o 1 para a Terra. Você quer fazer a pergunta agora, Maurício? Quer mandar no chat? Ou levantou sem querer? Enfim, qualquer dúvida a gente pode mandar no chat ou qualquer coisa, depois eu abro para perguntas, ok? Voltando aqui para a questão, para o cálculo. Ok. O 0,71 foi o exercício que deu. Aí, tem uma regrinha da matemática que quando você está dividindo duas frações, você pega a primeira normal e inverte a segunda e multiplica elas entre si. Então, percebam que eu fiz ali em cima. O 1 foi passar para cima e o 0,7 ficou para baixo, porque eles estavam sendo divididos, então era só inverter a que está embaixo e multiplicar com elas, que daí a multiplicação você só multiplica em linha reta. Então, ficou uma unidade astronômica e o 0,7 unidade astronômica embaixo. E percebam que os dois estão elevados ao quadrado. E também tem uma regrinha da matemática que diz que quando dois números estão elevados à mesma potência e esses dois números estão sendo divididos, você pode elevar tudo ao quadrado. Então, você pode primeiro fazer a divisão para depois elevar ao quadrado. Que foi isso que eu fiz. Então, eu juntei tudo ali e coloquei tudo ao quadrado. Aí vocês percebam novamente, o que a gente pode fazer com esse UA? O UA, ele é uma unidade astronômica e ele tem um valor. Só que nesse caso, a gente não precisa se preocupar com ele, porque ele está em cima e está embaixo. E vocês lembram aquela questão de que o que está dividindo em cima e embaixo é igual, a gente pode cortar? Então, novamente, eu coloquei em vermelho, porque a gente pode cortar. Então, isso vai ficar 1. Então, a nossa conta se resume a 1 divididos por 0,7, tudo isso elevado ao quadrado. Aí, no caso, é só fazer esse cálculo e a gente chega à resposta que é 2,04. No caso, o exercício ele arredonda para 2. Eu não tenho certeza. Você pode passar, Isa? Eu coloquei ali. Ele arredonda para 2, então a nossa resposta desse exercício é 2. Aí, o que eu queria trazer com esse exercício era dar uma relembrada para essa lei, mas como vocês não viram, então não é tão importante para isso agora, porque provavelmente não vai cair no nível de vocês da prova. Essa questão eu peguei do nível 4, então era um pouquinho difícil demais, desculpa.
Mas o que eu queria dizer é que vocês têm que perceber que todas as questões dessa prova, claro, tem a teoria por trás, tem muita coisa que é interessante estudar, é interessante saber, mas muito também é de questão de leitura, questão de interpretação. Então, era isso que eu tinha para falar desse exercício em específico. Prometo que para a aula que vem a gente faz alguma coisa que vocês conheçam para vocês poderem ajudar mais, tá bom? Alguém levantou a mão? Levantei e já abaixou. Ok. Pode passar, Iso. Certo. Então, esse é um pouco mais tranquilo, esse é mais um pouco de lógica. Ele é do nível 4, mas acaba sendo uma... É um pouco de lógica, vocês vão entender mais ou menos, eu consigo explicar as leis de forma bem didática, são leis simples. Eu queria saber se vocês sabem quais são as leis de Kepler, se vocês conhecem elas de nome, ou algo totalmente novo e se vocês quiserem eu posso explicar um pouco delas. Eu não conheço nada. Tá. Então eu vou lendo o enunciado com vocês, que tem as leis, mas eu também vou dando uma base histórica um pouquinho para vocês entenderem a história, pode ser? Um ponto muito importante para começar é que as leis de Kepler é uma lei que serve para qualquer sistema binário, ou seja, a interação entre dois corpos, ou pode ser, então, estrelas ao redor de estrelas, planetas ao redor de estrelas, como a Terra e o Sol, satélites ao redor de planetas, e até mesmo objetos artificiais. Então, por exemplo, se a gente desliga o motor de algum foguete, ou enfim, eles também estão sob a ação das leis de Kepler de alguma forma. Então, vamos começar com a questão. As leis de Kepler são as 3 leis do movimento planetário definidas por Johannes Kepler. Ele foi um matemático e astrônomo alemão e estudou as observações colhidas por mais de 20 anos pelo astrônomo Tycho Brahe. O que aconteceu foi, por mais de 15 séculos, foi dito que a forma circular, né, o círculo, era considerada a forma perfeita por todo mundo, né? Já que os planetas, o Sol, tudo era visto como redondo. Então, eles acreditavam que a forma redonda era perfeita. Logo, a Terra em volta do Sol também faria um movimento circular, né? Um movimento de um círculo perfeito. Esse Tycho Brahe ficou por 20 anos olhando a órbita de Marte, já que a gente não conseguia ver a nossa, né? Então a gente tinha que ver de outro planeta. Ele estudou e ficou olhando e calculando a órbita de Marte por mais de 20 anos. Daí chegou Kepler e foi tentar colocar no papel os pontos que ele colocou. Então ele olhava no céu, olhava o ponto e tentava colocar em um mapinha. Ele notou que, na verdade, não fazia um círculo perfeito, e sim uma elipse. Vocês sabem o que é uma elipse? Nada mais é do que um círculo achatadinho, tá? Então, o que acontece foi descoberto por Kepler que as órbitas não são círculos perfeitos, e sim elipses. Isso porque o Sol não fica no centro, e sim em um dos polos da elipse. Vamos começar com as leis, então, tá? A primeira lei é o básico que ele tinha descoberto, né? Então, diz que a órbita de cada planeta é uma elipse e que o Sol fica em um dos focos. Essa lei corrige o modelo proposto por Copérnico, né? Que ficou valendo por mais de 15 séculos. Vamos ver alguma outra curiosidade. Dá para ver que tem 2 focos, né? Então, a elipse, ela tem 2 polos para conseguir fazer.
a elipse certinho, né? Um deles fica o Sol e no outro, por muito tempo ficou a dúvida do que estaria no outro ponto. Mas não existe nada, é apenas vácuo completo. Daí vem a segunda lei, que fala que a reta que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Ou seja, pensa que cada fatia daquilo ali seria uma pizza. A pizza tem a mesma quantidade de recheio, mas a borda vai diminuindo. É exatamente isso. Ou seja, quanto mais próximo lá de julho, mais rápido vai ficando a velocidade da Terra, né? Então, para chegar de janeiro a fevereiro, ela é mais tranquila. Daí vai diminuindo a velocidade, porque a borda é menor, então ele não precisa correr tanto. Porque tem que ter a mesma área em tempo igual. Então, a velocidade tem que ser maior ou menor, dependendo do mês, né? Ou seja, da distância do Sol. A terceira lei relaciona o quadrado do período orbital dos planetas diretamente com o cubo de sua distância média. Aqui eu tenho a fórmula bonitinha. Nada mais é do que uma equação para ver o período e a distância do Sol. Então, não tem nada a ver com velocidade. As perguntas vão ser mais teóricas, então não tem nada de cálculo da terceira, que seria um pouco mais complicado. Uma coisa muito importante para a gente notar é que nas fotos, nos desenhos da elipse das nossas órbitas, vai ser sempre muito exagerado, tá? Então, a elipse, na real, não é realmente bem esticada. Na realidade, ela é quase uma circunferência. Mas por conta, né, esqueci a palavra. Do requinte científico, ele não pode ser considerado um círculo, e sim uma elipse, certo? Então, nas imagens vai ser colocado como uma elipse bem exagerada, mas ela não é tão compridona assim, tá? Então, vamos para as perguntas. Nada mais vai ser do que colocar certo e errado em cada uma delas. Então, vamos para a primeira. Eu estou olhando para o outro lado que está na outra tela, tá, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, só levantar a mão que eu vou parando, vou fazendo devagarinho. Entre março e abril, a velocidade orbital da Terra é maior do que maio e junho. Então, a gente vai lembrar da segunda lei, que fala da área e da velocidade, certo? Então, vamos lá. Entre março e abril, tá bem perto ali de janeiro, que é o periélio. No periélio, é sempre mais rápido. Então, quanto mais perto do Sol, mais rápido vai ser a velocidade. Maior vai ser a velocidade, né? E em julho, que é o afélio, que significa que é mais longe do Sol, vai ter a menor velocidade. Março e abril tá mais perto do periélio, maio e junho tá mais perto do afélio. Logo, qual que tem a maior velocidade? Se vocês puderem, para ver se vocês estão realmente entendendo o que eu tô falando certinho. Vocês acreditam que seja qual mais rápido? Eu acho que é março e abril. Isso. Ó, falaram de junho ali. Vou de novo. Janeiro, tá vendo que tem uma área maior? Eu vou tentar colocar, é que eu tô contando, né? Ó, tá vendo que aqui ele tem uma área maior para percorrer? Pensa assim, eu tenho que chegar até a esquina em 5 minutos. Mas o meu amigo precisa chegar até a minha cozinha, que é aqui embaixo, em 5 minutos também. Eu vou precisar sair correndo e ele vai poder ir andando devagar. Então, a gente está percorrendo áreas diferentes. Não, calma. Minha lógica foi errada. Eu tenho menos tempo que ele, entendeu?
Vou tentar de novo, desculpa. Eu e meu amigo temos que ir até a esquina no mesmo tempo. Eu posso ir mais devagar. Nossa, eu não estou sabendo explicar. Calma aí. A gente tem que ir na esquina, que é um ponto igual. Eu tenho menos tempo e ele tem mais tempo. Ou seja, ele pode ir mais devagar e eu tenho que ir mais rápido porque eu tenho menos tempo. Deu para entender isso? Sim. Tá, desculpa a confusão que eu fiz. Logo, a Terra está aqui e tem que chegar até aqui. Já, como que era? Era março e abril, né? Março e abril, junho e julho. Logo, aqui tem que ser mais devagar do que aqui, porque ele tem um caminho maior. Dá para entender? Eu acho que eu não fiz a ligação correta, mas dá para entender, certo? Então, quanto mais perto da Terra, mais perto do Sol, mais rápido ele vai correr. Mais longe, mais devagar. Então, essa letra aqui vai ser o quê? Certo ou errado? Certo. Isso. Desculpa, eu confundi tudo, acho que agora. Eu vou para a próxima para ver se vocês pegam de novo, tá bom? Ó, fevereiro, a velocidade orbital da Terra está aumentando. Vamos lá de novo. Perto do Sol, a velocidade é rápida. Longe do Sol, a velocidade é menor. Fevereiro está indo da maior para menor. Logo, a velocidade está diminuindo. Deu para entender isso? Então, a segunda vai estar errada, já que não está aumentando, ela está diminuindo. Ela está indo para lá, onde é mais devagar, certo? Acho que agora foi. Certo. A força da gravidade do Sol é a mesma em todos os pontos da órbita da Terra. Isso a gente tem que olhar a primeira lei. Lembrar que não é um círculo. Logo, não é o mesmo raio. Então, a distância é diferente. Logo, a força da gravidade também vai ser diferente. Isso a gente volta na fórmula que a lei falou pra gente, que é a lei da gravidade universal, da gravitação universal. Então, aqui nela, a gente consegue ver que a distância depende do inverso do quadrado da distância. Logo, quanto mais distante, menor a força. Menor a força, menor a aceleração. Logo, a força da gravidade vai ser menor quanto mais distante do Sol. Então, ela não é a mesma, já que o raio aqui, ele interfere, sim, na força da gravidade da nossa órbita. Isso só seria igual se fosse um círculo perfeito, como eles achavam por muito tempo, né? Ficou entendido isso? Sim. Certo. Então, errado ali. Boa. Terceira lei. Quarto tópico. Vamos lá. Pela terceira lei de Kepler, podemos afirmar que em julho a velocidade orbital da Terra é a menor. Sim. De novo, isso. Lá em julho, a velocidade é a menor. Beleza. Sim. O problema dessa questão Sim. é que a terceira lei de Kepler não tem velocidade no meio. Ela não fala sobre a velocidade. Ela é essa aqui, ó. É o período, distância e a constante. Aqui também, o T é o Pzinho, tá? Essa aqui é a terceira lei de Kepler. Não tem velocidade ali. Logo, aquela dele tá errada só porque não é na terceira lei de Kepler, e sim na segunda e a lei da gravitação que fala sobre a velocidade. Certo? Então, tá errado. Agora, a última.
Pela terceira lei de Kepler, podemos afirmar que, em janeiro, a velocidade orbital da Terra é a maior. Sim. Isso. E está na segunda lei, como eu falei na anterior, certo? Então, essa aqui está inteirinha correta. É muito importante olhar tudo o que fala na questão. Tanto sobre a velocidade, mas também as afirmações que ele fala. Certo? Então, aqui o gabarito completinho. Alguma dúvida sobre a questão? Se vocês quiserem que eu explique de novo alguma coisa. Posso passar, então? Pode. Certo. Aqui, eu tenho só uma curiosidade para vocês, tá bom? A gente consegue ver que essa elipse está dividida em 12 espacinhos, certo? Logo, a gente consegue notar que as áreas opostas delas são iguais. Então, ó, novembro a dezembro é o mesmo pedacinho que fevereiro e março. Consegue ver aqui? Lembrando da segunda lei, áreas iguais, velocidades iguais. Então, aqui, ó, março, abril, outubro a novembro, mesma velocidade. Setembro, outubro, abril, maio, mesma velocidade. Aqui, junho, julho, agosto, mesmas velocidades. Então, é só uma curiosidade, não estava na questão, mas eu acho legal comentar com vocês sobre isso também. Entendi? Sim. Sim. Vou passar para a próxima questão, beleza? Beleza. Então, gente, agora a gente vai ver sobre eletromagnetismo. A gente pegou uma questão da prova do OBA de 2013, no nível 4. Eu vou ler o textinho, aí mais pra frente eu falo os pontos mais importantes que a gente precisa ter para entender este textinho, beleza? Então, vamos lá. O Sol é a estrela mais importante para nós. Inclusive, muitos astrônomos só estudam o Sol. A quase totalidade da radiação que a Terra recebe provém do Sol. A energia emitida pelo Sol chamamos de radiação solar. Acho que todos já estão familiarizados com esse conceito, né? Bom, essa natureza é a mesma daquela usada nos fornos micro-ondas ou nos rádios e televisores, nos aparelhos de raio-x, entre outros. Todas elas são chamadas de radiação eletromagnética. Então, a gente vai para a primeira questão. Suponha que uma lâmpada de potência de 100 watts, que a unidade é joule por segundo, esteja no alto de um poste de 10 metros de altura. A radiação emitida pela lâmpada é distribuída esfericamente para todo o espaço, portanto, cai com o quadrado da distância. Assim, se quisermos saber qual a potência dessa lâmpada, que atinge 1 metro quadrado do solo, basta dividirmos a potência dela pela área de uma esfera imaginária de raio igual à altura do poste. Então, aqui bem no finalzinho está pedindo o quê? Para calcular a irradiância desta lâmpada deste poste. Aí, Isa, você pode passar para mim? Então, o que a gente tem? Ele nos dá a potência, que é 100 watts ali em cima, o raio, que é 10 metros de altura do poste, e nós temos a fórmula, que é só, ler, e aí tem a interpretação bem ali, ó. Chamamos isso de irradiância. Então, basta dividirmos a potência dela pela área de uma esfera. Então, eu coloquei ali embaixo para vocês, irradiância igual a potência dividido pela área. Não sei se vocês já viram, mas de qualquer forma, no próprio exercício, ele dá a fórmula. Então, o volume de uma esfera, ali, ó, área da esfera é igual a 4πr ao quadrado. E o comprimento, e π, o valor de π que a gente vai usar é 3. Isa, você pode passar?
Então, a potência, como eu falei, são 100 watts. A gente não vai ter que converter nada, então tá tudo certo. 4πr ao quadrado. A unidade é metros, né? Porque é área, metros quadrados, porque é área. Então, a gente vai colocar os valores. Então, 4 da fórmula, π equivale a 3, e os metros é 10 metros que tem o... Ah, esqueci de grifar. Mas tá lá em cima, 10 metros de altura de um poste. Isso, ali em cima. Isso aí. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai colocar 10 ao quadrado, vezes 3, vezes 4, e aí fazer 100 dividido por este valor, que é este valor aí, 0,083 watts por metros quadrados. Conseguiram entender? Eu Gente, eu vou consegui dar, entender direito. Conseguiu? Eu vou dar, um minutinho para vocês, se vocês refazerem os cálculos. Aí, se vocês não conseguirem, vocês me avisam, que aí eu tento explicar de outra forma, beleza? Alguém tá fazendo? Alguém conseguiu? Chegou em algum lugar? Se quiser, dá pra copiar aquele vermelho lá de baixo. Oi? Se quiser, dá pra copiar aquelas anotações vermelhas embaixo do texto. Sim, aham. Ali já tem, a formulinha. Aí vocês... Entendi. Ali, ó. A fórmula é potência dividido pela área da esfera. Então, a potência que a gente tem é 100 watts, que ele deu ali em cima no texto. A área da esfera, a gente vai usar a fórmula 4πr ao quadrado, com r sendo o raio. Então, o raio vai ser a altura do poste, que no caso é 10 metros. E aí, só a gente resolver essa continha. Beleza? Sim. Sim. Isso, você pode passar? Aí a gente tem a letra B, que ela é bem parecida. Então, vamos lá. Agora que você já sabe calcular a radiância, que é a potência que a gente calculou anteriormente, a gente vai fazer o processo inverso e determinar a potência do Sol, isso é, a sua luminosidade. Então, o que a gente tem? A gente tem a irradiância, ali em seguida ele já dá a irradiância, né? E nós temos a área, que é 150 vezes 10 elevado a 6 quilômetros. Então, a gente vai ter que achar o quê? A luminosidade. A luminosidade e potência são, neste contexto, eles são iguais, são similares. Então, a gente tinha a primeira fórmula lá atrás, né? Irradiância igual a potência dividido pela área da esfera. Então, a gente quer achar agora a potência. Então, a gente passa a área da esfera para o outro lado da equação, multiplicando, certo? Porque estava ali, ó, potência dividido pela área. Então, a gente passa a área multiplicando a irradiância, que a gente consegue achar a potência. Vocês conseguiram entender? Sim. Tá. Isso, pode passar? Aí agora a gente só vai colocar os valores e resolver. Então, a irradiância
Você não entendeu, Lívia? Tá. Ó, a gente tinha a formulinha da questão anterior, certo? Que é a potência é igual a irradiância vezes a área. Então, o que a gente quer agora? A gente quer a irradiância. Só que a irradiância, a gente vai usar outro termo, que no caso vai ser luminosidade. Então, a gente vai passar para o outro lado, porque tá irradiância vezes a área. Então, a gente vai... Você pode voltar rapidinho, Isa? Na equação. Desculpa. A irradiância é igual a potência dividido pela área. Então, a gente quer a potência agora, certo? Então, a gente vai isolar a potência para conseguir achar o valor. Então, a área estava dividindo, a potência estava dividindo pela área. Então, a gente passa multiplicando do outro lado, que aí a gente consegue isolar e acha o valor. Conseguiu entender? Lívia? Beleza. Pode passar? Então, a gente só vai colocar os valores e vai resolver. Então, a irradiância a gente tem ali, que é 1.400 watts por metros ao quadrado. Mas a gente só vai utilizar 1.400. E nós temos o raio, que é 150 vezes 10 elevado a 6. Então, a gente vai transformar em notação científica. Não sei se vocês já viram. Vocês já viram notação científica? Não. Não? Não. Tá. Notação científica é um número entre 1 e 10 vezes 10 elevado a determinado valor. Então, por exemplo, em vez da gente falar 30... Não, em vez da gente falar, por exemplo, 300, a gente pode falar 3 vezes 10 elevado a 2. Aí o número que está elevado lá em cima é a quantidade de zeros que tem ao lado. Entenderam mais ou menos? Eu não entendi. Tá. Então, ó, a gente tem ali, ó, 150 vezes 10 elevado a 6, que seria 150 milhões, mas para facilitar a gente vai colocar 1,5 vezes 10 elevado a 11, vezes 3 vezes 4. Por quê? Porque a gente quer achar a área, certo? Lembra a formulinha lá atrás? Então, a fórmula é 4 vezes π vezes r ao quadrado. Então, o r é 1,5 ao quadrado, vezes 3 vezes 4. E aí, calculando essa multiplicação, vai dar 3,78 vezes 10 elevado a 26 watts, que este é o valor de luminosidade do Sol na Terra. Conseguiram entender? Eu não entendi. Sim. Não entendi? Não entendeu? Mais ou menos. Que parte que você se perdeu, Val? Eu não entendi. Qual parte que vocês não entenderam? O elevado ao Não, eu 11? entendi tudo. Eu entendi tudo certinho. Ah, que bom. Ó, a gente tem ali em cima 150 vezes 10 elevado a 6, certo? Então, para ficar mais fácil, a gente vai colocar 1,5 vezes 10 elevado a 11, para deixar em notação. E aí, esse valor a gente eleva ao quadrado. E aí, multiplica por 3 e por 4. E depois, a gente multiplica por 1.400.
Beleza? Mais alguma dúvida, galera? Então, acho que pode passar para a próxima questão. Bom, pessoal, eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre escalas astronômicas. Essa questão aqui, apesar dela ser também do nível 4, ela é bem mais simples. Foram feitas aí questões mais complicadinhas, né, de cálculo e tudo mais. Mas agora a gente vai dar uma pausa nisso e vamos falar um pouquinho mais sobre conhecimento, sobre percepção a respeito de escalas e tamanhos dos objetos aí do céu, né, objetos astronômicos. Então, número 1, escalas e tamanhos. Na lista abaixo, que na verdade está no próximo slide, à esquerda, estão listados alguns objetos astronômicos. Se fizéssemos modelos deles em escala, representando a Terra com o tamanho de uma bola de futebol, os demais modelos deveriam corresponder a quais elementos da segunda coluna? Faça as melhores associações possíveis. Isa, pode passar? Bom, então, quais são essas colunas, né? A coluna da esquerda, a gente tem, então, os objetos astronômicos. Então, a gente tem o asteroide Vesta, a Lua, Júpiter, o Sol, Antares, que é uma estrela supergigante, estrela de nêutrons, aglomerado das Pleiades e Via Láctea. Aí, na direita, a gente tem uma coluna de objetos que são mais familiares para nós, né? Que a gente consegue olhar e mais ou menos ter uma ideia de qual que é o tamanho desse objeto. Por exemplo, cabeça de alfinete, área central do campo de futebol, bolinha de gude, órbita da Terra, cidade de Belo Horizonte, uma vaca, bola de tênis e Júpiter. Pode passar. Bom, lá no enunciado, a gente tem que, ele pediu, né, para a gente associar, então, os tamanhos, relacionar, né, esses objetos astronômicos com esses objetos que a gente conhece o tamanho, que a gente tem uma noção. Então, para facilitar a nossa vida, para a gente resolver, eu peguei, então, a primeira coluna ali só dos objetos astronômicos e ordenei eles. Então, na ordem, do menor para o maior. O menor é a estrela de nêutrons. Ela tem aí um diâmetro de cerca de 10 quilômetros. Aqui é importante a gente comentar um pouco, porque quando você lê estrela, você não imagina que vai ser, tipo, menor que um asteroide, menor que a Lua, menor que Júpiter, né? Você vai imaginar que a estrela é gigante, né? Você já pensa no Sol, você olha para as constelações lá no céu e a gente sabe que as estrelas, elas são enormes, né? Mas as estrelas de nêutrons, elas são um pouquinho especiais, né? Porque a gente tem lá a vida da estrela e quando ela está no final da vida dela, ela chega ali num momento onde ela se chama supernova, né? Que ela está a ponto ali de explodir. E quando isso acontece, ela acaba liberando um monte de energia no espaço e formando um núcleo, que é bem pequeno. Esse núcleo ele vai se compactando, vai ficando cada vez menor, diminuindo drasticamente de tamanho. E ele se compacta tanto que ele meio que compacta os prótons e os elétrons dessa estrela, formando então, né, tornando esse objeto uma estrela de nêutrons. E ela fica bem pequena, né? Tipo, ela tem o tamanho de uma cidade, mais ou menos. Ela pode variar aí de 10 quilômetros até 30 quilômetros de tamanho. Então, ela fica aqui como sendo o objeto menor aqui da nossa lista. Logo depois dela, a gente tem um asteroide Vesta, que é um asteroide que é o segundo maior asteroide do nosso sistema solar. Ali eu também coloquei o diâmetro dele, que é de 530 quilômetros. Ele, até inclusive em 2012, né, ele foi considerado um protoplaneta, porque ele é um tanto grandinho, né, se for só classificar como um asteroide.
só que ele está localizado lá no cinturão de asteroides, ali entre Marte e Júpiter. Então, ele acaba não tendo muito caminho para orbitar o Sol e está ali no meio do monte de asteroides. Então, por isso que ele não é considerado efetivamente um planeta anão, por exemplo, que seria um próximo nível. Bom, depois a gente tem a nossa Lua, que a gente já conhece, o diâmetro dela é de aproximadamente 3.472 quilômetros. Aí um pouquinho maior nós temos Júpiter, com 142.984 quilômetros. Aí, né, obviamente a gente tem o Sol, que é maior do que Júpiter, que tem 1.392.700 quilômetros de diâmetro. E aí nós temos Antares. Antares é uma estrela super gigante, né? Uma estrela que ela tá lá no meio da constelação de Escorpião. E ela é um tantão maior do que o nosso Sol. Aí depois a gente, na nossa lista, vem o aglomerado das Pleiades. Bom, Antares é uma estrela só, né? Aglomerado das Pleiades já engloba aí um grupo de estrelas, já é um conjunto. E, inclusive, o outro nome que recebem essas Pleiades é o chamado, elas podem ser chamadas, né, de sete irmãs. Se a gente olhar lá na constelação de Touro, a gente vai encontrar um grupinho lá de 7 estrelinhas juntas, e essas são as chamadas Pleiades. E a distância delas ali, né, o diâmetro do espaço delas, de uma ponta a outra, é de 13 anos-luz. Então, é absurdamente maior aí do que o tamanho de uma única estrela, né, que é a Antares. E aí, por fim, né, obviamente, a Via Láctea vai ser o nosso maior objeto astronômico dessa lista, porque ela é, né, a própria galáxia, propriamente dita. Então, obviamente que ela vai conter todos esses outros objetos. E ela corresponde aí ao tamanho de 105.700 anos-luz. Então, aqui a gente já organizou a nossa primeira coluna. Pode passar. Aí, a nossa segunda coluna é um pouco mais simples, né? Pode falar quem levantou a mão. Alguém quer falar alguma coisa? Ano-luz é uma unidade de distância. É basicamente o tempo, é o espaço que a luz percorre durante um ano, né? A gente sabe que a velocidade da luz ela é muito alta, e aí no decorrer de um ano, se você pegar um ponto ali no espaço e iluminar ele, né, colocar a luz nele, ela leva cerca de um ano para atingir Ai, gente, me embolei aqui, calma. Mas é uma unidade de distância, é o tempo que a luz percorre durante um ano. Basicamente é isso. Certo? Então, a luz, ela percorre o espaço e no período de um ano, a gente tem ali uma distância percorrida por ela. Deu para entender? Beleza, Entendi, então. porque até agora eu não sabia o que era ano-luz. Ah, então agora você entendeu. De nada. Bom, Obrigado. então voltando aqui para o exercício, né? A gente tem o nosso segundo quadrinho agora. Esse é mais fácil de colocar em ordem, né? Então, do menor para o maior, primeiro a gente tem a cabeça de alfinete, depois uma bolinha de gude, depois uma bola de tênis, depois uma vaca, depois a área central de um campo de futebol, depois a cidade de Belo Horizonte, depois Júpiter e, por fim, a órbita da Terra, né? Lembrando que a órbita da Terra é ali o trajeto que a Terra faz em torno do Sol. Pode passar. Bom, então como a gente já ordenou nosso primeiro quadro e nosso segundo quadro, agora é só a gente colocar ali um do ladinho do outro para poder relacionar, né, do menor para o maior. E aí ali na tabelinha de baixo a gente já tem essa relação. Então, se a nossa Terra tiver o tamanho de uma bola de futebol, uma estrela de nêutrons vai ter o tamanho de uma cabeça de alfinete. Um asteroide, o tamanho de uma bola de gude. A Lua, uma bola de tênis. Júpiter, o tamanho de uma vaca. O Sol, a área central de um campo de futebol. Antares, a cidade de Belo Horizonte. O aglomerado das Pleiades vai ter o tamanho de Júpiter. E a Via Láctea vai ter o tamanho aí da órbita da Terra. E aí ali embaixo a gente tem organizado, né, essa associação desses tamanhos. Aí pode passar.
Aí, só para deixar a resposta organizadinha, na ordem, né, como o enunciado mostrou as colunas, a gente pegou ali os números de 1 a 8 e colocou ali as respectivas letras dos objetos correspondentes. E é isso, essa questão fechou dessa forma. Alguém tem alguma pergunta? Tudo certo? Bem simples, né? A órbita da Terra é a Lua. Bom, a Lua, na verdade, ela gira em torno da Terra, né? Cada um tem a sua órbita. No caso, a Lua tem a órbita em torno da Terra, a Terra tem uma órbita em torno do Sol. A Lua também tem uma órbita em torno do Sol, né? Mas a órbita da Terra não é a Lua. Lembrando que cada astro tem a sua própria órbita. Entendeu? Isso, a Terra orbita o Sol e a Lua orbita a Terra. Isso mesmo. Mais alguma coisa? Isso, a Lua é o satélite natural da Terra. Tudo entendido, beleza, então. Então já podemos ir para a próxima. Então, gente, aqui a gente tem um exercício, né, de espectro, né? Eu acho que espectroscopia, né, é uma técnica que a gente tem na física que a gente usa a luz para estudar a composição de alguma matéria. Então, vamos ler na pergunta e a gente vai caminhando aí para a resposta. Uma linha importante no espectro de absorção das estrelas ocorre no comprimento de onda de repouso de 656 nanômetros, né? Que é essa linha aqui do meio, né? A gente está vendo ali que tem um númerozinho, um 656, ali está indicando o repouso, a onda de repouso, né? A imagem a seguir exemplifica como essa linha pode ser observada no espectro de uma estrela. Isa, pode passar aí para mim, por favor? Opa. Imagine que você observou, do seu observatório, 5 estrelas e descobriu que essa linha de absorção é observada nos seguintes comprimentos de onda mostrados na tabela para cada uma das 5 estrelas. Então, né, vamos imaginar aí que a gente observou 5 estrelas e cada uma delas vai indicar, está indicando uma posição diferente ali naquele espectro que a gente viu na imagem anterior. Pode passar de novo. Né? Então, aqui, a gente tem a tabela e o espectro de luz aqui lado a lado, para a gente ver. Essa linhazinha aqui do meio, né, ela vai indicar ali, o que está marcando, ela vai indicar, né, o que a gente deveria ver se o objeto que a gente está estudando, né, as estrelas, no caso, se elas estivessem em repouso. Mas como as coisas ali no universo, elas estão sempre em movimento, a gente acaba observando um certo, né, dependendo do caso, a gente pode observar um afastamento ou uma aproximação. Quando a gente vê aqui na tabelinha que quando as estrelas apresentam ali um comprimento de onda, né, quando elas apresentam ondas menores do que o de repouso, a gente chama isso de efeito blue shift, né, que a gente está vendo aqui na linha de baixo, né, que é a aproximação das estrelas. E quando a gente vê que eles têm comprimento de onda maior do que a de repouso, a gente fala que tem um efeito redshift, né, que é o afastamento. Então, assim, só com base nessas informações, né, o que a gente pode deduzir aqui? Calma aí, vou tentar explicar de novo.
a gente tem aqui esses 5 valores na tabela. Os números que são maiores do que o de repouso, que é o 656, eles estão indicando... os que são maiores que esse número, eles estão indicando que essa estrela está se afastando. E os que são menores, eles indicam que a estrela está se aproximando. Então, o que quer dizer? A estrela A, né, que indicou ali um comprimento de onda de 654, e a estrela E, que indicou um de 655, elas estão se aproximando. E as estrelas B e D, né, que indicaram ali um comprimento maior do que o de repouso, né, maior do que o 656, elas estão se afastando. Beleza? Tudo certo até aqui, galera? Sim. Beleza, então, vamos seguir. Pode passar, Isa. Então, aqui para essa questão, a gente tem aqui 5 frases para a gente indicar se é verdadeiro ou falso. Né? A primeira, ela fala, né? A estrela B se afasta de nós mais rapidamente do que a estrela D. A segunda fala, a velocidade radial da estrela C é nula. A terceira fala, a estrela E está se aproximando de nós a mais de 450 km por segundo. A próxima é, a estrela A está se afastando de nós. E a última, né, ali fala, entre as estrelas, a estrela D é a que tem menor velocidade de aproximação de nós. Então, vamos ali indo uma por uma. Na verdade, a gente precisa fazer um cálculo antes, né? Porque ali na terceira e na última, eles falam da velocidade da aproximação. Então, a gente vai precisar fazer um cálculo para chegar nessa resposta. Pode passar, Isa. Ó, essa formulazinha que a gente tem aqui é o que a gente chama, né, da relação do efeito redshift. Esse primeiro símbolozinho que a gente tem aqui, no caso, ele é o comprimento de onda que a gente está observando, menos o comprimento de onda que a gente espera, né? O que, no caso, seria o de repouso, dividido pelo comprimento de onda que a gente espera. É igual à velocidade radial dividida pela velocidade da luz. Então, quando a gente pega todas essas informações que a gente tem, né, o comprimento de onda da estrela que a gente está observando, mais o valor da onda de repouso, e quando a gente vai substituindo esses valores na fórmula, a gente chega nesses resultados que estão aqui do ladinho. Né? Não ia fazer um por um, senão a gente ia demorar muito tempo, mas a gente chega nos valores que tem aqui. Notando que os valores positivos, eles indicam o efeito redshift e os valores negativos, o efeito blueshift. Né? E como a gente pode ver, o C, que estava na mesma onda que o repouso, ele apresenta velocidade zero, porque ele não está nem se aproximando e nem se afastando. Beleza, gente? Sim. Então, supimpa, vamos bola pra frente. Se precisarem que eu repita alguma coisa, ou que eu fale mais devagar, só falar, tá bom, gente? Então, vamos aí, vamos afirmação por afirmação. A afirmação é, a estrela B se afasta de nós mais rapidamente do que a estrela D. Vocês acham que essa é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Verdadeiro. Verdadeiro. Muito bom, gente. Como a gente pode ver ali, ó, que a gente botou a relação ali embaixo, né, das velocidades que foram calculadas. Então, a gente pode ver mesmo que a B, ela está se afastando mais rapidamente do que a D. Pode passar, Isa. Acho que eu coloquei o... coloquei. Pode passar de novo. Isso aqui a gente já resolveu ali na hora do cálculo, né? A velocidade radial da estrela C é nula. Nessa aí, a gente já viu que é verdadeira, porque ela tem a velocidade radial zero. Pode passar isso aí também.
mais uma. Tá vendo? A gente botou ali o valor do cálculo. Pode passar de novo. Vamos lá, para a terceira. A estrela E está se aproximando de nós a mais de 450 quilômetros. Como a gente viu lá ali no cálculo, ela era, a velocidade radial dela, quando a gente substituiu na fórmula, ela tinha dado mais ou menos 457. E como ela está na questão do efeito Blue Shift, ela realmente está se aproximando. Então, na verdade, essa aí é verdadeira também. Essa aí eu esqueci de colocar o cálculo de novo, mas ela realmente está se aproximando de nós com uma velocidade maior do que 450. O Blue Shift é mais perto? Depende. A gente tem a velocidade das estrelas A e da estrela E. Como a estrela E ela apresenta um valor de velocidade maior do que a estrela A, ela está se aproximando com mais velocidade da gente estar observando. Era essa a sua pergunta? Ok. Mais alguma pergunta, gente? Beleza, então, vamos para a próxima. Vamos lá. A estrela A está se afastando de nós. Isso aí é verdadeira ou falsa, gente? Falsa. Falsa. Falso. Bom, gente, vocês estão afiados, hein? Falsa. Vocês estão bom. Essa aí, ela é falsa. Pode passar, Isa. Essa aí é falsa, porque, como a gente viu, a estrela A, ela não está se afastando. Da linha de repouso. Isso aí. Muito bom, gente. E vamos para a última, então. Né? Entre as estrelas, a estrela D é a que tem menor velocidade de aproximação de nós. E aí, gente, qual o último palpite de vocês? Verdadeiro ou falso? Falsa. É falso, por causa que ela eu acho que Falso. é menor que as outras. Não, acho que é a menor. É verdade, ela tem uma velocidade menor. Pode falar. Deixa eu não ouvir. O B tá mais longe. Gente, assim, vocês acertaram, né? Essa aí é falsa, porque... Peraí, pode falar, gente, quem levantou a mão? Eu só queria perguntar se é tipo assim, a E, ela. Peraí, é a D, né? A D não é a que tem menor velocidade, porque a é menor, assim, tipo, a quantidade de velocidade. Sim, a A ela tem uma velocidade menor. Mas essa aqui, ela é falsa, porque no enunciado tá falando que ela tem uma menor velocidade de aproximação. E a estrela D, ela não está se aproximando, ela está se afastando da gente. Então, ela tem uma velocidade de afastamento. Entendeu, gente? Sim. Então, essa aí, ela é falsa. Vocês acertaram. E acho que essa era a última, né? Então, aqui a gente tem um gabaritinho completo. As 3 primeiras são verdadeiras e a última é falsa. As 2 últimas são falsas, no caso. Alguma dúvida, galera? Belezinha, então. Oi, pessoal.
Acho que aí seria no caso de luminosidade e brilho. Isa, por favor. Só tem 2 spoilers aí, se você puder apagar. Apareceu, deu um susto. Pode apagar tudo, depois eu coloco ali no chat a ordem do verdadeiro e do falso. Sim, peraí, que eu vou ter que entrar, calma aí. Ok. Mas e aí, pessoal, tudo bem? Bom, então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre luminosidade e brilho. É um exercício mais tranquilo, acredito que vocês vão super tirar de letra, vai ser bem tranquilo. E para vocês darem uma relaxada também, que eu acredito que vocês viram bastante coisa já também. Então é um exercíciozinho mais simples, mas que dá para a gente tirar aí bastante conceito legal e explorar algumas coisas que eventualmente possam surgir na prova de vocês quando vocês forem fazer, beleza? Tá, vamos começando a ler o enunciado, então. Então, a questão 5 aí, se eu não me engano, esse era de 2020, tá, pessoal? Então, essa aqui foi a prova versão 2020. Então, temos lá. O Sol, visto da Terra, é o astro mais brilhante do céu. A Lua cheia, vista da Terra, é o segundo astro mais brilhante do céu, embora só reflita a luz solar. Então, pessoal, vamos lembrar, né? Aqui a gente já começa a tirar alguns conceitos do enunciado. Quando a gente fala do Sol, a gente está falando de um tipo de estrela. Então, lembrem que no universo, os corpos celestes que emitem luz, eles são considerados estrelas, certo? Então, as estrelas, a partir lá da reação de fusão nuclear, vocês devem ter ouvido falar já, se não, a gente pode eventualmente trazer aí mais para frente, ou no final da aula, vocês tiram essa dúvida melhor. Mas aí, a partir do processo de fusão nuclear, o Sol emite luz, calor, ondas eletromagnéticas, que é isso que a Júlia estava comentando com vocês. Então, assim como outros comprimentos de onda, as estrelas elas também emitem vários outros comprimentos de onda, certo? Então, não só a luz, mas como raio-x, raios gama, micro-ondas, ultravioleta e por aí vai, tudo bem? Aí, recomendo que, se vocês gostam do tema, né, por exemplo, do que a Júlia falou ali, vocês estudem um pouco de espectro eletromagnético. Mas a luminosidade e o brilho, né, apesar de eles estarem ali juntos com essa questão da luminosidade, né, que a gente enxerga, no caso, são conceitos diferentes, apesar da gente achar que são a mesma coisa. Por isso que eu achei interessante esse exercício, certo? Então, vamos lá. Então, aí a Lua também, ela só reflete a luz que chega até ela, né? Então, devido à superfície branca dela, ela acaba ali refletindo a luz solar, ok? Vamos dizer assim. O brilho de uma estrela depende da distância dela até nós, tal qual uma lâmpada que, quando próxima, brilha mais do que quando longe. Então, o que ele está falando aqui, pessoal? O brilho é uma característica relacionada à distância de algo que está emitindo luz, certo? Pode falar, Maria. Então, a luminosidade, independente da distância, ela não muda, mas o brilho muda. Quanto mais perto, mais brilhante. Exatamente isso, Maria. Exatamente. Então, a gente tem a luminosidade, né? A Maria, né, já matou a pau ali a questão, mas a gente tem a questão da luminosidade constante. Então, por exemplo, se eu tenho uma lâmpada, sei lá, de 500 watts, né? Chutando, essa lâmpada, independentemente, né, se ela estiver ligada, ela vai estar funcionando com essa potência, ou seja, ela vai emitir um brilho constante. Porém, a minha interpretação de brilho, né, vai depender da minha distância. Isso, né? Então, a luminosidade é uma característica ali, né, que não vai variar, porém, o brilho é uma característica que vai variar de acordo com a distância. Mas a luminosidade, ela pode variar quando a gente fala de estrelas, dependendo do tamanho delas, né? Então, a gente vai continuar lendo ali no enunciado e a gente vai entender, ok? Então, vamos lá, vamos dar procedência aqui ao enunciado. Então, aqui, ó, né, depende da distância entre nós, tal qual uma lâmpada, que quando próxima brilha mais do que uma longe, certo? Beleza. A potência da lâmpada é sempre a mesma, não importa se está perto ou longe da gente, né? Então, é isso que eu acabei de explicar para vocês. A potência de uma estrela, chamada de luminosidade pelos astrônomos, também não depende da distância, mas, certamente, deve depender de outras características da estrela. Pessoal, agora sim, né, o enunciado não fala, né, e aí tampouco ele vai cobrar isso, pelo menos nessa questão aqui. Mas se a gente parar para pensar, será que todas as estrelas, elas são iguais?
A gente parar para pensar. Não. Exatamente, não. Mas tá, mas o que pode variar numa estrela? O que vocês acreditam? Tamanho, Tamanho. luminosidade, força gravitacional. Brilho. Isso. A Exatamente. luz. A luz, legal, é isso aí. Mas, ó, se a gente parar para pensar, uma das coisas que vai influenciar diretamente nessas coisas que vocês estão falando, tanto na questão da gravidade quanto do tamanho, é a massa de uma estrela. E eu diria, pessoal, dica assim para vocês, que a massa é uma das características mais importantes de uma estrela. Por quê? Porque a partir da massa vão surgir os determinados tipos de estrelas. Então, por exemplo, quando eu falo assim para vocês, uma estrela gigante vermelha, né? A massa ela vai estar muito relacionada com essas características que ela vai ter, né? Claro que no OBA anterior a gente até fala, tem uma aula específica sobre o ciclo de vida estelar e tudo mais. A gente tem os vídeos no YouTube, né? De conteúdos mais teóricos, né? Não tão práticos assim para exercício, mas é legal para vocês exercitarem o conceito, né? Então, até falar aqui, ó, meninas, se vocês puderem colocar o link lá do nosso canal no YouTube lá para o pessoal ver as aulas anteriores do OBA do ano passado, seria legal, né? Para eles complementarem com essas aulas que a gente está dando aqui. Mas tudo bem, pessoal, vamos voltar aqui. Então, pessoal, a massa de uma estrela ela vai ter bastante importância na questão do ciclo de vida delas e na intensidade de luminosidade, o tamanho, a massa dela, né? Então, a gravidade, consequentemente, que é uma coisa diretamente ligada com a massa. Então, tudo isso vai ter relação, principalmente, com a massa de uma estrela. Por isso que eu digo, né? Sempre é bom olhar a massa de uma estrela, beleza? E aí a gente vai depender, por exemplo, a massa dela, se ela for muito massiva, por exemplo, a gente tem estrelas extremamente massivas. Vocês acham que a luminosidade dela vai ser maior ou menor? Maior. Maior? Maior. Vocês acham que o tempo de vida dela vai ser maior ou menor? Menor, porque ela vai liberar mais energia e vai... Opa, acho que travou aí. Mas sim, é exatamente isso. Então, as estrelas, né, mais massivas, elas vão ter esse processo de fusão nuclear muito mais agressivo, muito mais intenso. E aí, consequentemente, ela vai liberar muito... Opa, desculpa. Porque ela vai ter maior, então ela vai precisar de liberar mais energia para sustentar a estrela. Por isso que ela precisa ser... A vida dela é menor. Também acontece isso, mas tem mais a ver com outro processo também. Já explico certinho, mas muito bom, Davi. Pode falar. Desculpa, pode falar aí. Não, é que eu levantei a mão sem querer. Ah, tranquilo. Não, beleza, então. Então, pessoal, aproveitando esse gancho do que o Davi tinha falado, então as estrelas de massa muito grande, elas vão, né, justamente, como é que ocorre o processo de fusão nuclear? Vamos lá, vamos entrar nesse assunto que eu acho interessante. Pode falar, David. Fundindo 2 átomos de hidrogênio em hélio. Exatamente. Então é basicamente isso, né? Quando eu falo em fusão, pessoal, para vocês aí que estão aí no 6º, 7º ano, acredito, tem outros anos aqui, só para eu me localizar assim no que eu vou falar. 6º ano, tá. 6º, 7º ano. E eu acredito que 6º, 7º ano, mais ou menos, vocês estão vendo aquela questão 9º ano, 7º. Ah, legal, tá. Provavelmente aí, talvez o pessoal do 6º não, mas o pessoal do 7º e do 9º, com certeza, principalmente o pessoal do 7º, que eu acho que é tema de vocês, isso, é o tema lá das mudanças de estado físico, né? Então, vocês estudam lá as mudanças da água, né? Do gasoso, líquido, sólido e tudo mais. Eventualmente, vocês já devem ter visto isso, talvez lá no 5º ano, no 6º. Mas, tem a ver um pouco com isso, sabe? Então, quando a gente está estudando essas questões da matéria, a fusão nuclear, ela vai fundir 2 elementos lá, né? Então, você vai pegar 2 átomos de hidrogênio, todo mundo sabe o que é átomo aqui, então são as partículas que compõem a matéria, e as estrelas, elas não são diferentes disso, certo? As estrelas, assim como tudo no universo que a gente conhece, elas são constituídas de átomos. Quais átomos são que a estrela geralmente é composta? Por hidrogênio, certo? E lá no interno da estrela, pessoal, lembrando que ela tem uma gravidade muito intensa e, consequentemente, um calor interno muito grande,
vão começar os dois átomos a se juntar em um só. Só que o que acontece? Esse produto, né, que vai ser gerado, vamos dizer assim, que é o hélio, ou seja, dois átomos de hélio, de hidrogênio, vão se transformar em um átomo de hélio. Esse hélio ele tem uma massa levemente menor, né? E essa massa aparentemente perdida, ela vai se converter em energia, né? E é essa energia que a gente vai interpretar para fora como luminosidade, calor, né? E, consequentemente, outras fontes de energia que vão sair do Sol, né? Existem outras formas de energia ali, magnéticas e tudo mais, que são coisas aí um pouco mais complexas, mas o principal delas que a gente interpreta aqui da Terra é a luminosidade e os outros comprimentos de onda, né? Que seriam a luz, eu falei luminosidade e luz é a mesma coisa, mas, por exemplo, calor, ondas, raios gama, raios X, que são radiações mais agressivas, certo? Mas beleza, então, né? Fui um pouquinho longe e tal, mas é só para a gente exercitar os conceitos aqui, porque eventualmente isso pode ajudar vocês. Mas vamos, então, focar mais no exercício aqui. Então, a pergunta, né? O brilho de um astro depende da distância até nós, ou seja, é aquilo lá que a Maria tinha comentado também, né? Que vocês me ajudaram a pensar aqui. Então, o brilho de um astro depende da distância até nós. Então, quando eu falo de brilho, é uma coisa que vai variar de acordo com a distância. Então, se eventualmente lá o exercício chegar para vocês, algo é muito brilhante, vocês podem já associar com algo de distância, né? Eventualmente vai surgir alguma coisa de distância ali, certo? Então, o brilho é uma característica relacionada à distância. Mas não sua luminosidade, conforme explicado acima. Então, beleza. Então, a luminosidade é algo constante dentro de algum corpo, especialmente as estrelas, né? Então, as estrelas, dependendo das características físicas delas, elas vão ter uma luminosidade fixa, ok? Mesmo lá, vocês vão falar assim, professor, mas eu vi que as estrelas de nêutrons, elas emitem pulsos, né? São os pulsares também, que são as estrelas de nêutrons. Só que aí vocês têm que tomar cuidado, né? Vamos dizer assim. Porque o problema disso é que as estrelas de nêutrons, elas estão numa rotação, elas têm uma rotação muito, muito característica delas. E, geralmente, o feixe de luminosidade deles é exatamente nos dois polos da estrela, onde o campo magnético ele é menos intenso, certo? É como se fosse um farol, sabe? Aquele, quando a gente vê, por exemplo, em filmes ou em desenho, geralmente. Acho que dificilmente alguém deve ter visto isso pessoalmente, mas se viu aí, comenta aí no chat. Mas, por exemplo, aqueles faróis para guiar barco, né? Então, quando o barco tá lá, tipo, navegando, ele vê lá o farol, ele tem uma luz e ele gira, né? Aquela luz gira, então parece que, para ele parece que a luz está piscando, mas na verdade a luz está girando. É o mesmo princípio dos pulsares e das estrelas de nêutrons, tá? Se você ficou curioso, tem aí os vídeos lá, no YouTube, que a gente fala exatamente sobre o ciclo estelar e tal, né? Tem bastante coisa interessante. Mas, ok, pessoal, então brilho e luminosidade, ficou claro aqui para vocês? Sim. Sim. Bem tranquilo, né? Bem de boas, eu acredito que vocês já pegaram coisas muito mais complexas ali atrás, vocês vão matar isso aqui a pau. Até porque tem duas ali respondidas já, né? Mas tudo bem, é bom a gente exercitar os conceitos aqui. Então, o Sol é o astro mais brilhante do céu, porque é a estrela mais próxima da Terra. Opa, o Sol é o astro mais brilhante, porque é o mais próximo. Brilhante. E aí ele deu ali, ó, se você for ver na mesma frase, ele deu um indício de distância. Então, essa questão é verdadeira por conta disso, né? E ela também está bem fácil, né? Se a gente parar para pensar. A gente pensa no Sol, a gente pensa no astro mais brilhante mesmo, né? Justamente porque ele está próximo, sem problema nenhum. Beleza? Vamos lá para a segunda linha B, então. Mesmo estrelas mais quentes e maiores do que o Sol têm menor brilho do que ele. E aí? Tipo, tudo bem, ele já está falso, mas vamos pensar, então, o porquê disso. Alguém gostaria de explicar essa frase aqui, o porquê que interpretou dessa forma e tal? Não? Tá. Mesmo estrelas mais quentes e maiores do que o Sol têm menor brilho do que ele. Então, ó, estrelas mais quentes e maiores, eles têm um menor brilho, será?
E aí, pessoal? Não. Exatamente, né? Então, mesmo estrelas mais quentes e maiores do que o Sol têm menor brilho do que ele. Sim, né? Quer dizer, não, exatamente. Pessoal, então vamos lá para a próxima. O Sol visto de Plutão ainda tem a mesma luminosidade, mas é menos brilhante. E aí, o que vocês acham? Verdadeira. Verdadeira, exatamente. Bem Verdade. tranquilo, né? Então, ó, o Sol visto de Plutão tem a mesma luminosidade. Então, o Sol lá tem a taxa dele, por exemplo, de conversão, né, de energia energia nuclear lá em luminosidade. Isso é constante. De certa forma, o Sol tem uma massa específica e ele vai liberar a quantidade normal de luminosidade dele mesmo. Porém, o brilho é uma característica ligada à distância, né? Se Plutão está mais longe do que a Terra, consequentemente o Sol vai se tornar menos brilhante do que ele é para a gente aqui, né? Então, o brilho tem a ver com a distância, ok? Então, a gente poderia marcar aí, ó, vamos marcar aqui no chat, né? C seria verdadeiro, né? Como vocês falaram aí para mim. Então, C, verdadeiro. E aí, pessoal, vamos ver a D ali, ó. Estrelas maiores e mais quentes do que o Sol são mais luminosas do que o Sol. Verdade. Verdade. Verdadeiro. Verdadeira, pessoal? E aí? Sim. Tá bom. Vamos marcar aqui, então. Daí, na próxima ali, a gente já confere essas questões. Então, resumindo, o pessoal falou que é verdadeiro ou falso? Teve uma pessoa ali que falou que era falso. O pessoal gostaria de explicar? O Rafael, no caso. Sim, tipo assim, eu sei que foi meio, talvez, pressão, assim, mas fiquei de boa. Podem falar aqui sem problemas. Então, só vamos ler de novo. As estrelas maiores e mais quentes do que o Sol são mais luminosas que o Sol. Vamos lá, então. Vamos ir para a próxima. Depois a gente já debate sobre tudo. Para um astronauta na Lua, a Lua é o astro mais brilhante do céu. Mentira. Mentira. É mentira. Então, ó, para um astronauta na Lua, a Lua é o astro mais brilhante do céu. E como é que fica isso? Bom, vocês estão falando tudo isso que é falso. E é isso mesmo, né, pessoal? Porque, né, é difícil o cara ter noção ali da luminosidade. Desculpa, É mentira porque o Sol libera a sua própria energia. A Lua, sem o Sol, não libera energia nenhuma. E nem tem energia. Exatamente. Totalmente falso. Legal, pessoal, né? Então, é falso mesmo. Então tá bom. Isa, pode passar para nós? A luminosidade depende do tamanho. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. A luminosidade depende do tamanho. Você está perguntando se é isso? Geralmente, a luminosidade depende do tamanho? Depende, né? Depende da questão da luminosidade mesmo, né? Teria que ser calculado isso, né? Volume nem sempre tem a ver, né? Porque quando a gente fala em tamanho, a gente está pensando em volume. E, eventualmente, por exemplo, estrelas com um volume maior, por exemplo, as gigantes vermelhas, elas têm uma luminosidade menor, justamente porque a massa delas ela é uma estrela menos densa, vamos dizer assim, né? Eu diria que a densidade é uma característica mais importante para a questão da luminosidade, não tanto o volume dela. Pessoal, vocês entendem quando eu falo a diferença entre massa, volume e densidade? Senão, eu explico para vocês. Ok, então, ó, volume. Vamos só explicar, né, para gastar aqui mesmo. Então, ó, volume, pessoal, eu estou falando do espaço que ela ocupa. Então, o volume é o espaço da estrela, certo? Imagina aqui uma esfera. A massa dela seria o peso dela, vamos dizer assim, né? O peso é uma outra relação, né? Mas quando a gente fala em peso, né? Tipo, eu peso tantos quilos. A gente está falando, na verdade, em massa, né? Peso seria outra coisa, né? Seria a massa vezes a aceleração, né? Seria força-peso.
Mas tudo bem. Quando a gente fala em peso, então, né, quando a gente usa uma medida de massa para se referir, a gente está falando do quanto aquilo pesa, entende? Então, quanto essa estrela pesa. A densidade seria a relação entre, a razão, na verdade, entre a densidade e o volume e a massa. Certo? A massa e o volume. Por quê, pessoal? Porque aí eu vou saber mais ou menos quanto de massa existe um dado volume, né? Então, por exemplo, estrelas de nêutron, de nêutrons, apesar de elas terem um tamanho muito pequeno, um volume pequeno, elas têm uma massa muito maior do que muitas estrelas, o que torna ela um corpo celeste muito denso, né? E geralmente a luminosidade vai estar atrelada a isso, mas não é uma regra, tá? Fiquem aí as questões, né? Então não dá para a gente meio que usar isso como uma regra geral, tudo bem? Agora vamos responder a outra pergunta ali que o nosso colega fez. Se for parar para pensar em estrelas maiores que o Sol, nós não conseguimos ver, né? Depende muito, né, da região onde ela se encontra, né? Mas depende muito, né? É bem variável isso. Mas estrelas maiores que o Sol a gente consegue ver. Dá para talvez explicar melhor? Tipo, se for parar para pensar em estrelas maiores que o Sol, nós não conseguimos ver. A gente consegue ver sim, né? Depende muito exatamente dessa questão da oposição dela, né, e tudo mais. Mas tanto estrelas pequenas... Isso, Mas entenda que a distância delas não vai levá-la muito em conta a questão do tamanho, né? O tamanho dela vai ser indiferente, depende mais de onde ela foi formada, né? Então tem mais a ver com a posição dela, tudo bem? Mas, eventualmente, se a gente tivesse uma estrela grande ou pequena, né, em determinada posição, a gente viria ela do mesmo jeito, né? O importante é ela emitir luz. Diferentemente, por exemplo, de outros corpos, como a gente tem um buraco negro, que são mais difíceis de identificar, apesar de a gente ter lá o disco de acreção dele, que a gente consegue ver essa questão. Pode falar, Davi. Davi ou David, desculpa. Não sei como é que fala. Levantei a mão sem querer. Ah, tá. Tranquilo. Tá, pessoal, ficou claro, então, acho que vocês entenderam os conceitos. Vamos passar, então, para a gente dar uma olhada no gabarito. Isa, se tiver aí, por favor. Ah, pessoal, então foi mais ou menos o que vocês disseram mesmo, né? Quer dizer, mais ou menos não, né? A maior parte do pessoal mandou ver. Então, ó, a A seria verdadeira, né? A B falsa, C verdadeira, D falsa e falso. Beleza? Tranquilo aqui, vocês entenderam o conceito? Tudo certinho? Eu falei para vocês que era um exercício mais simples, mas deu para a gente gastar muito conceito aqui, né? Legal quando a gente começa a pensar nos temas ali que estão orbitando esse tema principal, né? Pois é, exatamente, né? Não vão pensando que tem 3 verdadeiros e 3 falsos, né? Sei lá, alguma coisa assim. Bem que nem daria porque tem 5, né? Então, não é uma regra, né, pessoal? Confiem no conceito de vocês mesmo, não vão nessa onda de tipo, verdadeiro, falso, né? Sei lá. É mais o conceito mesmo, né? O pessoal faz isso já para fazer pegadinha mesmo. Beleza? Pessoal, acho que por aqui estamos finalizando aí. Obrigado por vocês terem tido paciência também. Parabéns aí para vocês que estão correndo atrás aí de mais conhecimento e tal, querendo fazer a prova do OBA. Né? Então, só de vocês estarem aqui, vocês já são grandes vencedores, então. E é isso aí, vou passar a palavra para a equipe, se eles quiserem comentar alguma coisa. Sim, a Isa vai passar um recado. E se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem compartilhar alguma coisa, alguma curiosidade, ou perguntar algum exercício que a gente passou e vocês ficaram pensando, tal coisa e tal, a hora é agora, né? A gente tem uns 20 minutinhos ainda de crédito aí. Mas se não, né, o pessoal estiver cansado, espera o recadinho da Isa e podem descansar aí, beleza? Valeu, Léo. Vou falar antes, depois se vocês quiserem dúvida e falar mais alguma coisa, mas vou falar antes só para quem quiser sair já poder sair. Eu vou mandar um formulário aqui para vocês. Eu peço para vocês responderem, por favor, até a próxima sexta. Para saber o nível de vocês, colocar questões mais específicas para vocês, para não ser tão complicado, para conseguir
ficar preparado também para a parte de vocês e não para um nível maior, talvez, que vocês não vão participar ainda. E no final tem um para vocês escreverem a questão que vocês querem. Então, se vocês estiverem fazendo algum exercício e não conseguiram, pode colocar lá, eu coloquei certinho como colocar. Tem que colocar número, a data da prova e o nível. Mas também, se for outra questão de outra coisa e quiserem passar pra gente, também só mandar ou mandar no Insta pra gente, no WhatsApp lá, que na próxima aula a gente vai fazer com vocês, beleza? Pode mandar no grupo. É que eu não tô. Eu já peço pra ler mandar lá no grupo do WhatsApp de vocês, tá bom? Eita, então peraí. Já vou arrumar isso. Eu vou arrumar e já envio de novo para vocês, beleza? Quem for saindo, tchau, boa noite. Obrigada a vocês. Pessoal, só para destacar ali, né? Eu mandei o link do nosso canal no YouTube, tá? Então a gente tem algumas aulinhas do Oba mesmo, né? E exatamente por isso a gente está, nessa edição do Oba, a gente está focando muito em resolução de exercícios mesmo. Porque esse primeiro a gente fez muito conceitos teóricos, né? Então, essa parada que eu falei para vocês de estrelas e tal. Lá tem todos esses vídeos, um pouquinho do histórico. Então, tem lá, a gente preparou algumas aulas, assim, com conteúdos meio mistos, assim. Parte histórica, partes de aviônica, né? E tudo mais, que o Oba cobra também. Então, vocês têm que ter uma cultura, né? Relacionada a essa parte aeroespacial. Não só saber calcular, por exemplo, coisas de matemática e física, mas também vocês precisam entender um pouco da história, como é que é, o que é um foguete, quais são os tipos, e lá a gente traz um pouquinho dessas informações, tá? Então lá tem bastante coisa, fiquem à vontade lá, fossem lá, deem uma moralzinha lá pro canal, e é isso, beleza? E aí a gente vai ajustando melhor como é que vai ficar as aulas para vocês aqui, né, do nível, né, como a Isa estava falando, para ficar melhor para vocês mesmo, né, para ser mais útil, pelo menos dessa edição agora, né, mas aí legal que você já tenha contato com um nível mais difícil também. Interessante.